nesse comentário de trajetória de igreja, o que você acha que valeu a pena, antes da gente falar aquilo que não valeu a pena? Cara, valeu a pena, assim, sem sombra de dúvida. Apesar dos pesares, eu posso dizer que, pelo menos no meu caso, especificamente, valeu a pena. Por quê? A igreja onde eu passei grande parte da minha vida jovem adulta, no princípio, antes da queda do homem, era uma igreja que se estudava muito a Bíblia. Então, eu tenho isso a meu favor, inclusive, por causa desse modelo que tinha no começo. Eu li muito Bíblia. Eu li muito Bíblia, gente, sem sacanagem. Eu li muito. Isso me ajudou muito. Hoje, quando eu vou rebater muitos dos argumentos que se dão por aí, eu falo, então, irmão, você leu só metade do versículo, porque tem o resto. Isso me ajudou muito. Então, eu li muito Bíblia. Pra você ter uma ideia, e eu sempre gosto de frisar que nesse meu período gospel, eu realmente fui muito crente. Assim, sem sacanagem, eu fui crente pra cacete, assim. Pra mim mesmo, não pra fingir pros outros, tá? Eu era realmente honesto naquilo que eu buscava. Então, eu li muito Bíblia. Eu li muito livro porque eu comprava muito livro pra ler. Coisas, sabe, livros que falam sobre experiências religiosas e coisas do tipo. Graças a Deus, literalmente, eu tive a chance de ler leitores que tinham um pé muito fixado na realidade, pelo menos nos seus livros. Então, olha, isso aqui é interessante. E eu tive logo a chance também de comprar Bíblia de estudo, o que me ajudou a ter conhecimento histórico sobre as coisas. Então, eu lia muitos rodapé, aí isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem lá. Então, isso me ajudou muito. Nesse sentido, valeu a pena ter passado por esse momento, ter aprendido. E eu vi quando a minha igreja, assim como as igrejas brasileiras, começaram a ter essa mudança aí pro lance da obediência, escolher, esperar. Eu vi o movimento acontecer. Eu vi tudo do começo, eu vi que tava, mesmo na época, mesmo com a minha ingenuidade, porque quando você é muito crente, que geralmente é o que a Bíblia chega a chamar de neófito, né? Quando você é muito jovem na fé, você tem uma inocência que ela é até prejudicial, de certo modo. Porque você vê as coisas e você fica, não, talvez não seja bem isso, né? Talvez eu não esteja compreendendo. Só que você está compreendendo, é que você está fingindo de cego. Então, eu tive a chance de ver isso do começo, vi as coisas sendo meio que desvirtuadas, aí eu fui, rapaz. No começo eu fiz aquilo que todo mundo faz, que é, vou fingir que eu não tô vendo, tá? De repente, Deus tá fazendo alguma coisa aí. Se não é comigo, Deus sabe o que faz, né? Eu faço a minha parte, o irmão faz dele, se Deus depois vê. Só que até que eu lembro de um versículo onde a Bíblia fala assim, que Deus não fará coisa alguma se antes revelar para os seus. Aí eu comecei a me questionar, será que eu tenho que fazer alguma coisa? E quando eu falei assim, alguma coisa, será que eu tenho que pelo menos reclamar? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Depois eu fiquei pensando assim, e aí, ó, você pode chamar isso de divina providência, epifania, que é a tal história assim. Eu pensei, pô, vai que eu morro. Vai que eu morro, aí eu chego lá no céu, encontro Deus e falo assim, pô, Deus, lá naquela igreja que eu tava era ferro o negócio. Aí ele fala, mas então, mas quem foi que disse que tu tinha que morrer lá? Eu pensei, faz sentido, eu não sou obrigado a estar aqui, eu não sou obrigado a assim. E claro, eu tô falando aqui com um tom de humor, mas no finalzinho do meu período nesta igreja especificamente foi muito difícil, porque eu comecei, as injustiças ficaram muito evidentes. Então, isso machuca muita gente, né? Quando você tá num ambiente gospel que você é verdadeiro, isso machuca você demais, porque você fica, pô, cara, isso tá muito errado. Você começa a ver os pequenos serem injustiçados, serem destratados, serem preteridos em relação aos mais famosos, aos mais fortes. A igreja que eu estava começou a ter influência política, então aquele irmão que trabalhava na prefeitura e que era alguém importante começou a virar pastor muito mais rápido do que os outros irmãos que estavam lá há anos e que de fato se sacrificavam pelas pessoas. Então você vai vendo essas coisas e fica, eu acho que eu estou ficando maluco, se eu continuar aqui eu vou jogar uma cadeira em alguém. Eu vi a igreja se preocupar muito mais com o nome dela do que com as pessoas. Eu lembro que uma das reuniões que eu participei por último, assim. Aí, lembrando, um fato curioso, tá? Geralmente, quando a gente critica a igreja evangélica, as pessoas que não entendem isso, ou que participam da igreja evangélica, mas que não estão nas lideranças, elas pensam assim: você tá enganado, cara. Isso aí não é bem assim. E eu sempre digo assim, gente, você que vai pra uma igreja e que você só senta nos bancos, que você é só um irmão normal, vocês não sabem das coisas, cara. Eu estava nas lideranças, eu participava das reuniões. Então, assim, irmão, vocês não têm ideia dos absurdos que a gente escuta. Tá? Tudo que você que está só sentado no banco acha que é só espiritual, nas reuniões de liderança, meu irmão, é igual reunião de qualquer empresa. Você escuta, todo mundo que já sentou perto do chefe sabe que de vez em quando ele fala uns absurdos que tu fala, meu Deus, melhor ouvir isso do que ser surdo. Então, assim, eu vi o troço por trás das cortinas. Então, eu fui só o tempo todo, ao longo dos anos, somando, assim, pô, falar aquilo. E aí tu vai pensando, cara,
eu acho que o objetivo aqui está sendo outro, né? De repente não está sendo especificamente cuidar das pessoas, a fé das pessoas. Eu lembro que uma coisa que me ocorria na época era assim, ó, pô, se a gente vive na Terra é para almejando ir para o céu. Se o mundo vai acabar um dia, vai pegar fogo em tudo. E se nada do que eu juntar aqui vai para o céu comigo, se eu sou líder, pensava eu, tá? Se eu sou líder de uma igreja rica, economicamente falando, sei lá, cara, então eu vou ajudar as pessoas, tá ligado? Eu vou pegar essa grana, eu vou, sei lá, Exatamente. fazer coisas que uma igreja no Brasil tem uma dificuldade enorme de fazer. Sei lá, tá ligado? Creche, hospital, coisa, isso não rola no Brasil, tá ligado? Os caras só fazem um templo maior ainda, né? É só mais uma mega igreja. Eu ficava pensando, por que fazer megas igrejas e não fazer essas coisas que têm impacto social na vida das pessoas? São respostas que eu nunca tive, porque as igrejas continuaram só investindo em igrejas maiores, para atrair mais gente, para poder aparecer na televisão, criando um programa falando pare de sofrer e coisas do tipo, para atrair mais gente. É só o organismo se retroalimentando. Então a gente foi vendo, eu fui vendo na minha igreja, as preocupações com a comunidade irem caindo, aquelas pessoas que eram líderes que tinham alguma preocupação com a comunidade sendo expulsas, e quando você está na igreja evangélica, gente, expulso, não é igual a gente vê no filme que é pare, seja expulso. Não é assim que rola. Eles vão simplesmente tirando os poderes daquelas pessoas. Poderes entre aspas, tá? Tirando a liberdade daquelas pessoas de falarem, aquelas pessoas vão sendo colocadas em lugares cada vez mais obscuros. E dentro do universo gospel, se você é alguém que é líder, que prega, e de repente você para de pregar, a única justificativa para isso na cabeça das pessoas é: acho que esse irmão aí está em pecado. Os pastores Divórcio. devem saber. Exatamente. E aí, quando se fala o irmão está em pecado, na cabeça das pessoas rola o quê? Deve ser sexual. E, cara, nunca é. E na minha geração, o que eu via era exatamente o contrário. Era os poucos irmãos que apontavam esses erros, eles eram cada vez mais afastados, até que eles, das duas uma, ou ele ficava aleijado da igreja e falava, é isso aí, vou sentar aqui e não fazer mais nada, ou ele se sentia tão pressionado que ele saía. Foi o meu caso, que eu saí, que até eu vivo dizendo assim, se fosse hoje, eu teria feito diferente. Mas é porque também a gente vai ficando envelhecendo, você vai tendo umas visões novas. Mas as pessoas vão saindo, elas falam, pô, eu não vou ficar aqui, e elas vão se afastando, e aí Deus que sabe onde elas vão ficar. Mas o modus operandi é sempre esse, do tipo, vamos pressionar até que essa pessoa não queira mais estar aqui, e aí quando ela sai, o discurso é, eles estavam aqui, mas eles não eram dos nossos, hein? Você deve ter ouvido isso aí, né? Sai com a pecha de traíra. Exatamente. Você acabou de ligar uns 75 gatilhos em 83% das pessoas que acompanham esse vídeo nesse exato momento. Com certeza. Se chamou. Só troca o endereço e a placa da igreja, que infelizmente é tudo muito parecido, seja pentecostal, tradicional, neopentecostal, enfim. O estilo é sempre parecido. A Aline está colocando aqui, rebelde, exatamente. Ainda... Pecado de rebeldia é pior que feitiçaria. Enfim, conhece esse versículo? Quantas vezes? Caramba! Quando eu saí, tava naquela febre das igrejas evangélicas falar assim, ó, cresça onde você foi plantado. Isso tá onde na Bíblia? Que era um jeito de falar assim, ó, irmão, você tem que ficar aqui, e aqui você tem que se doar, literalmente, e se doar faça aquilo que a igreja quer que você faça. E o pior é isso, tá? As igrejas caminhavam, e aí isso não é à toa, que aquelas pessoas que têm talento e que são completamente obedientes, a gente vai usando aqui para atrair mais gente para nós. Aquelas que têm talento e que não são completamente obedientes, eu vou colocar lá para fazer as coisas mais absurdas da igreja sob a justificativa de humildade, tá? Então eu vou, irmão, você aqui, vem cá, vamos fazer aqui um evento da igreja, você vai limpar banheiro. Eu via isso acontecer, eu falava assim, cara, isso aqui tá estranho, porque não faz sentido eu pegar as melhores pessoas que eu tenho na igreja e colocar para fazer uns serviços absurdos sob a desculpa de humildade. Isso não faz o menor sentido. Aí depois que eu fui sacando que, peraí, não é treino de humildade, é controle de danos mesmo. Vai ficando aqui, não vai acontecer nada. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!